Fé para hoje. Você quer de Deus? É uma pergunta bem simples, direta, que você precisa entender que Deus quer agir em você. Deuteronômio 28, no versículo 11, assim: o Senhor te dará abundâncias de bens. Deus tem esse desejo, abençoar você. Que a Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. E sabe que luz, ela vem para clarear, revelar. Talvez você esteja num ambiente onde você não consiga enxergar um passo adiante. Pastor, eu já tentei de tantas as formas melhorar a minha condição financeira, melhorar a minha condição física, mas eu sinto que tem algo que trava. Sabe, quando você vai à presença de Deus, Ele, por conhecer quem você é, sabe que nós precisamos lá diante dele expor as nossas circunstâncias. Eu disse para alguém, sabe que Deus conhece tudo, sabe tudo, quer beneficiar você em tudo, mas para isso você precisa segui-lo. Mas para isso você precisa deixar-se. Alguém uma vez, pastor Jorge, me disse uma coisa: você tem que se permitir. Muitas das vezes estamos tão bloqueados que até para receber algo de Deus, nós colocamos muito obstáculo. Seja sincero com você mesmo. Pare e veja o quão dificuldade que você tem de crer em algo tão simples. Alguém, quando foi orar por uma dor de cabeça sua, o que você se dispôs a acreditar? Aí você pode dizer assim, mas uma dor de cabeça é uma coisa tão simples, eu vou ali, tomo um remédio e já resolvo. Sabe que a nossa fé, ela começa a ser exercitada em coisas que aparentemente pode ser resolvido por um mero medicamento? Sabe que esse não crescimento faz com que a gente não creia em coisas maiores? Aí vem Fernandinho e canta, e a gente canta isso sem entender a importância que essa música tem. Grandes coisas estão por vir. Mas para que essas grandes coisas venham se manifestar, você precisa de uma estrutura para uma coisa grande. E para isso você vai fazer aquilo que a Bíblia diz, que a luz do justo é como luz da aurora. Crescimento. Quando a gente vai construir um prédio, quando você vê uma construtora construindo um prédio, ela primeiro se preocupa em dar um alicerce. Sempre tem a nossa parte. Você precisa entender que nada vem assim do acaso. As coisas não acontecem simplesmente por acontecer. A Bíblia diz que nós precisamos valorizar o início das coisas. Fostes fiel no pouco, no muito. É Deus que quer colocar. É Deus que quer fazer. É Deus que tem interesse que você floresça, porque você é imagem e semelhança de Deus. Imagina Deus olhando para aquele que é a imagem dele, sem fazer, sem funcionar como deveria funcionar. Você já se perguntou que se você de fato estivesse em Cristo, você estaria funcionando de uma forma extraordinária? Porque a Bíblia dá essa margem de questionamento. Paulo diz assim: se é que vós estáis em Cristo. Ele questiona porque ele começa a perceber alguns comportamentos, alguns hábitos. E olha que somos os nossos hábitos, pastor Jorge, que nos coloca ou nos tira. Alguém terá o hábito de falar demais. Outros vão perceber e não vão nem se dar o direito de se aproximar, porque elas vão perceber que há uma grande problemática naquela pessoa em sempre nunca ter de dar o direito do outro falar.
E quantos sabe que isso é treinamento? Você precisa perceber algumas coisas na sua vida que você precisa parar para treinar. Senão você não vai avançar. Senão você não vai abrir portas, oportunidades. Sabe que quando eu estive lá no Rema, tem uma frase que nenhum tempo de treinamento é um tempo perdido. Eu demorei muito, pastor Jorge, a entender que o treinamento me capacita. Assim como o seu corpo, que é treinado na academia, está forçando você a ter músculo através do sofrimento. Alguns chamam isso de processo. Eu tenho que viver todo o processo. Mas quando o processo começa, pastor Jorge, a pessoa começa a afrouxar. A pessoa começa a dar para trás. A pessoa já começa a achar ruim. Porque nos primeiros dias de malhação, vai doer. E nós veremos o quão você é capaz de mostrar que terá um corpo atlético. E que futuramente a sua mobilidade dependerá do tanto de músculo que você tem. Alguns chegaram na velhice e agora tem que depender do gosto, do prazer de outros para estar em lugares, para comer coisas, porque ninguém quer carregar ninguém. Sabe que se você não se preparar agora, você será um fardo para alguém. E eu vejo muitas pessoas dizendo, só na prática, só na fala, mas elas ainda não começaram nada. Elas ainda não se moveram. Você precisa entender que a Bíblia diz, ter bom ânimo é sair da cadeira do comodismo. Ter bom ânimo é levantar sem querer, porque muitas das vezes eu vou trabalhar e digo para algumas pessoas que estão ao meu redor, dizendo assim, rapaz, você deveria descansar. Rapaz, você tem que descansar. Rapaz, você tem que descansar. Mas só que nós estamos em um mundo aonde você precisa conquistar algumas coisas que lhe dê um conforto. Porque agora eu estou jovem. E se eu não construir um lugar confortável para a minha velhice, eu vou ficar aquém das escolhas das pessoas. E não é isso que Deus quer. Deus quer suprir você, Deus quer abençoar você, Deus quer dar abundância. Mas veja o que ele disse no jardim do Éden. Coloquei o homem no jardim para lavar e cuidar. Lavrar, trabalhar. Eu nunca vi ninguém morrer de trabalho, pastor Jorge. Mas eu vejo muitas pessoas desenvolvendo doenças através do comodismo. Sabe aquele senhorzinho que a vida toda ele trabalhou e se você tirar a enxada da mão dele, ele vai adoecer? Porque ele sabe da utilidade dele. Você precisa identificar os lugares da sua utilidade. Homem que é homem só é valorizado pelo tamanho da expressão da sua utilidade. Senão, ele já é taxado, pastor Jorge, prontamente de um homem relapso, preguiçoso, ruim de trabalho. Mas se ele é ágil, diligente, a Bíblia diz que nós temos que ser diligentes. Eu sei que você precisa desenvolver inteligência emocional para que você possa administrar bem o seu tempo no lugar certo. Mas você pode encurtar isso orando. Pai, qual é a sua vontade? Porque a vontade de Deus, além de ser boa, ela é perfeita. E ela é agradável. Sabe como um aroma que você sente no ar e você percebe algo agradável? Isso vai tocar pessoas.
a vontade de Deus sobre a sua vida lhe trará maior agradabilidade àqueles que estão à sua volta. Elas vão perceber a bondade de Deus, a misericórdia, como Davi diz, eu sei, olha que ele estava convicto, que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias. Estava lá a misericórdia para dar livramento, a bondade para fazer com que o coração dele fosse grato. E ele enxergasse o quanto Deus estava operando, se manifestando na vida dele. Aí Isaías disse, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Sabe que Deus quer muito que você coma o melhor? Querido, e ainda não desfrutamos como deveria desfrutar das maravilhas, das viagens. Como é gratificante. Como voltamos outra pessoa, pastor Jorge, depois de uma viagem. Eu não sei você. Quantas vezes viajou, quantas vezes experimentou, quantas vezes foram servidos do fruto do seu trabalho. Alguns planejam uma viagem por ano. Querido, sabia que isso é pouco? Sabe que você precisa de coisas a mais do que isso? Você precisa se permitir mais. O nosso grau de aprisionamento lá na escassez tem sido alto. Você precisa reduzir o grau de escassez na sua vida. Isso vai impedir a sua taxa de merecimento crescer. Eu tenho declarado que é muito bom se hospedar ali, se hospedar aqui. E eu já comecei evoluindo. Já me dei o direito de ir em algum hotel dessa cidade que eu moro e passar ali uma noite e desfrutar. E eu não precisei dizer onde estava. Eu não precisei falar nada. Porque muita coisa, pastor Jorge, vai acontecer quando você decidir em secreto. Você precisa aprender que muita coisa na sua vida ainda não aconteceu, porque você foi procurar apoio em quem não quer lhe apoiar. Uma vez, Deus disse que eu me devia me deslocar de um lugar para outro sem sequer falar nada a ninguém. E o que eu lhe pergunto, quem é ninguém? Ninguém é ninguém. Se Deus fala que ninguém é ninguém, então você não pode envolver familiares, filhos, amigos, porque senão uma opinião frustra a direção. Deus fala para Abraão, a ele saia da sua terra, do meio da sua parentela. Deus mandou ele sair. Provavelmente ele comenta a saída dele ao sobrinho. O sobrinho, por perceber a vida tão próspera que Jó tinha, decidiu segui-lo. Querido, muitas das vezes a próxima fase da minha e da sua vida não nos permite estar com quem a gente acha que deveria estar. Isso é traumático porque havia uma aliança, uma proximidade do sobrinho de Abraão por estar ali, cuidando, uma confiança. Nós precisamos ir a Deus e saber até onde cada pessoa precisa entrar na nossa vida. E a gente muitas das vezes não faz não tem, pastor Jorge, esse devido cuidado.
fulano vem hoje na minha casa, Deus, até onde ele pode entrar? E se Deus disser que ele não pode entrar na cozinha, você proíbe? E se Deus disser que ele não pode entrar no quarto? Se Deus disser que ele nem sequer pode entrar na sua casa, você o obedece? O que está em questão, querido, não é o quanto você o conhece. O que está em questão aqui é o que Deus vê na intenção de quem vai lhe visitar, de quem diz que está com você. Olha, é vergonhoso, porque se Deus fosse mostrar para alguém o que você pensa dele, esse alguém nunca mais nem olharia para você. Deus sonda, é o que Davi disse. Tu me sondas e me conhece. O hábito de levantar, ele faz questão de citar para Deus, pastor Jorge. Tu sabes quando assento, quando levanto. Quando faço a minha cama, lá ele vai remoer as coisas do seu dia a dia. E logo ele vai pegar no sono. Vai entrar num estágio de descanso. Mas antes disso ele faz questão de mostrar para Deus quem ele é. E se você começar a trazer uma pauta diante de Deus, você não será mais enganado. Porque a Bíblia diz que confundidos e enganados serão aqueles que intentarem contra você. Havia um homem em Israel que antes do inimigo atacar, ele dizia, olha, o inimigo vem por ali. E fizeram reuniões assim, tem alguém aqui cabuetando tudo que a gente faz. E era alguém que tinha intimidade com Deus. E eu vou lhe dar um conselho, que a fofoca é o nível mais baixo que você pode se envolver. Porque a fofoca lhe leva a viver uma inverdade de um coração que não quer viver a verdade. Mas os segredos protetivos que Deus pode se revelar a você, você terá a capacidade de ficar entre você e Ele. Porque a Bíblia diz que Deus só revela, Deus não fará coisa alguma aos seus amigos. Deus pode lhe chamar de amigo? Deus pode confiar alguma coisa de alguém para você? Essa é a pergunta. Mas se você caiu no nível da fofoca, caiu no engodo da fofoca, está preso da fofoca, você pode chegar lá e dizer, Deus, olha, eu já fiz até a carteirinha do fofoqueiro. Viu, pastor Jorge? Mas hoje eu quero mudar. Hoje eu quero entrar nos seus segredos. E a Bíblia fala que as profundezas, o saber, o conhecer de Deus está na intimidade com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem sabe as intenções de Deus. Uma vez uma pessoa saiu de um culto muito perturbada, ligou para mim, porque alguém disse para ela que ela tinha que preparar a casa dela, porque ela ia morrer e não ia viver. Ela ligou para mim desesperada, pastor Jorge, e disse que Deus ia matar ela. Eu disse, como assim? Deus vai matar você? Irmã, eu acho que a irmã não entendeu, e nem o irmão que lhe deu a revelação, sobre trazer a clareza do que significa. Você já vive uma vida de morte espiritual todos os dias. A irmã declara palavras malditas sobre você. E essa morte que a irmã está declarando aí, não é só uma morte física, mas é uma morte espiritual que já vem acontecendo faz tempo.
E para você morrer naturalmente, não demora muito, porque o seu próprio corpo já grita, já pede por socorro. Mas o que eu quero lhe dizer é que você pode mudar isso. A decisão é sua. A Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Porque o profeta em si já erra. Ele já está, pastor Jorge, errado. Não há um justo sequer. Agora é tanta gente com palavra de justiça para dizer para todo mundo. Só não diz para si. Porque antes de eu quiser dizer alguma coisa para você, eu preciso olhar para mim. Hoje eu sou muito menos julgador do que ontem. Antes eu era muito julgador. Criava um conceito antecipado e me prejudicava. Porque a quem eu levantei um conceito antecipado foi que mais me ajudou. Hoje eu não questiono mais a quem eu devo ajudar ou fazer, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu sempre digo que eu criticava alguém que tinha uma programação e eu não tenho nem medo de falar, porque eu já fui lá, pedi perdão a ele. Eu não... A inveja de não estar na posição, pastor Jorge, faz com que a gente se incomode muito com o outro. Critique o outro. Ah, esse pastor aí... Ah... Arranjamos sempre um detalhezinho para falar mal de alguém. Mas depois de um acerto, de uma conversa, de demonstrar, ele disse assim para mim: eu nem sabia que você fazia isso comigo. Não nem doía nele, mas me incomodava. E foi ele que abriu uma porta que, sabe como Deus é lindo? De quem mais você perseguir, é quem Deus vai usar para abrir uma porta para você. Os filisteus perseguiam Davi. A preservação da vida de Davi estava na mão do filisteu. Porque se ele ficasse na própria casa, lá com Saul, ele tinha morrido. Mas o inimigo que queria destruir tudo em Israel, preservou a vida de Davi. Muitas das vezes, aquele que lhe ataca, lhe apedreja, só está incentivando você a melhorar, a crescer, a se desenvolver. E você acha que Penina é um mal na vida de Ana. A gente nunca quer olhar o lado bom. Esses dias o carro que eu aluguei para andar, com 3 pneus, 2 pneus vazando, consegui chegar, ajeitar, mas eu parei, respirei e disse: eu não vou deixar meu dia se acabar, porque 3 tentativas de usar o carro não funcionaram, mas não fiquei a pé. Deus tem me ensinado que as dificuldades é um treinamento para não errar mais. Tudo que fizeram com você é um espelho que você precisa olhar e dizer assim: esse comportamento não cabe a mim, porque a misericórdia de Deus chegou na minha vida. Por quê? Fé é para hoje, em nome de Jesus. Amém.